é muito difícil você tentar limitar e dizer o que é capoeira, porque capoeira você tem que compreender a filosofia que existe dentro da capoeira, a arte que é a capoeira. Então a capoeira, ela te dá praticamente alicerce para um todo. Te dá alicerce, sabe, para você praticar até um trabalho de teatro, para você praticar, sabe, um trabalho de educação física, te dá alicerce para você praticar todo um processo e te dá também alicerce para a sua própria conduta no dia a dia, sabe. Por isso a capoeira é uma coisa muito ampla, a gente não pode resumir capoeira. Capoeira é a fusão de corpo e mente. Foi justamente a forma que o negro encontrou de lutar contra a opressão do colonizador, que não queriam só deles o trabalho, queriam deles também a subserviência. E o negro não suportou ser subserviente e lutou com a capoeira para sair disso. A capoeira se instalou no Brasil com a chegada dos africanos. Os africanos aqui no Brasil, eles tiveram várias manifestações culturais. Umas eles trouxeram diretamente da África, outras eles trouxeram da África e recriaram aqui, e outras inventaram diretamente aqui. Então a capoeira está num desses três esquemas, porque até o momento não se foi detectada capoeira em nenhum país africano. Podemos, assim, em princípio, sem até que exista uma documentação ou uma prova de ter havido em algum lugar, pode-se pensar da capoeira ser uma invenção dos africanos aqui no Brasil, como muitas outras manifestações. Então, uma grande parte dos negros eram estivadores, trabalhavam no porto. E no horário de folga, eles estavam, enquanto aguardavam o serviço, estavam jogando no cais do porto, fazendo a vadiagem e assim sucessivamente. Fora disso, nos fins de semana, sábado, domingo, feriado, essas coisas todas, nos bairros, que no centro, bem perto da polícia, sempre a capoeira foi perseguida. Então, nos bairros da Liberdade, sempre bairros afastados, era diversão. Os negros, quando começaram a ser castigados, começaram a fugir e formar os quilombos, que era agrupamento de negros, inclusive o quilombo mais famoso foi o quilombo dos Palmares, onde reinava o Gangazumba e depois o Zumbi, que o Gangazumba era tio do Zumbi, ele deu um golpe de Estado lá e ficou mandando naquela coisa ali. E afirmavam alguns historiadores que os negros atacavam as expedições que iam lá acabar os quilombos com golpes de cabeça, de pés e pulos, e isso se deduziu que a capoeira era utilizada nesses combates. Só que depois de muito tempo, quando os escravos foram libertos pela Lei Áurea, esses escravos e essas pessoas, esses negros, passaram a viver na sociedade marginalizada, sem oportunidade, como qualquer detento que depois é solto, sem oportunidade de emprego. E passaram a ser utilizados como recurso de políticos, para acabar campanhas, esse tipo de coisa, e viraram marginais. E aí forçou a que Deodoro, com a República, colocasse a capoeira no Código Penal, num artigo que diz dos vadios e dos capoeiras, e que havia pena de deportação para Fernando de Noronha e se fosse estrangeiro para fora do estado. Essa coisa ficou por um certo tempo, até 1936, quando o mestre Bimba foi convidado pelo então interventor Juraci Magalhães para fazer uma apresentação no Palácio da Aclamação para os convidados dele. Inclusive o mestre dizia que ao pessoal da academia, se eu não voltar, vocês continuam com o trabalho, que ele achou que você ia ser preso porque a coisa era proibida, mas era para dar uma apresentação. E logo depois, em 53, ele no Palácio se apresentou para o presidente Getúlio Vargas, e se apresentou também em 36 no desfile cívico do 2 de julho. Então a população passou a ver que a capoeira não era nada disso. Se as autoridades gostavam, então por que não seria bom para o povo também? E passou a repressão a ser mínima e aí a proliferar o número de academias existentes hoje no Brasil.
capoeira é uma diversão e também um instrumento de luta. Ela tanto serve para se divertir, para defender e para atacar. Então, no momento que o negro precisava, ele usava. E isso não fazia, como que diz, cerimônia disso. E a polícia seguia mesmo. E a capoeira era uma delas, era muito perseguida e não tinha vez mesmo. Tanto assim que tem um toque de berimbau, porque naquele tempo existia, hoje que está vendo a polícia com 2 soldados montados, naquele tempo era uma média assim de 7 a 10, coisa chamada esquadrão de cavalaria. Então, o esquadrão de cavalaria que fazia patrulha na cidade, que não existia rádio patrulha. Então, quando eles estavam jogando capoeira, ficava em algum lugar que avistava de longe o esquadrão de cavalaria, então dava um toque no berimbau chamado cavalaria. Tem um toque chamado cavalaria que aí, então, todo mundo dispersava, já sabia que era a presença da polícia. Existiram algumas personalidades da nossa história que praticavam capoeira. Por exemplo, uma das personalidades conhecidas que praticavam capoeira era o Coelho Neto. O Coelho Neto, inclusive, fez artigos defendendo a capoeira. O Conde D, o marido da princesa Isabel, também era praticante. Inclusive, foi saudado uma vez por capoeirista em verso e prosa. E o filho do jornal O País, que fez a propaganda do Deodoro, o Juca Reis, da República do Deodoro, esse filho desse rapaz foi, inclusive, deportado para Portugal porque praticava capoeira, causando uma crise no Ministério, que, inclusive, forçou ao ministro Quintino Bocaiúva pedir demissão, mas, com a parte, nessas reuniões, existem atas autênticas disso, de Duncho de Abrantes, de 1907, inclusive a parte do Rui Barbosa, do Cesar Alvim, defendendo. Isso nos leva a crer e nos leva a entender a influência que a capoeira teve na história do Brasil. Essas personalidades que praticavam capoeira praticavam de uma maneira escondida, inclusive, porque não podiam relatar que eram capoeiristas, não podiam nem admitir que eram capoeiristas, mas a arte era bonita e eles tentavam fazer escondido. E assim, como é que diz, os negros foram, como é que diz, se divertindo, se escondendo e sendo perseguidos, mas a capoeira resistiu como toda manifestação cultural do negro. Até que na década de 30, como eu falo no meu livro, Capoeira Angola, a capoeira foi uma portaria do então secretário da Educação, permitindo que ela fosse ensinada nas escolas. O aprendizado de capoeira sempre foi a rua, sempre foi a praça, sempre foi as esquinas, era isso que é o aprendizado de capoeira. Então, começou a se desenvolver nas academias. E agora aí já com uma nova dimensão, com uma nova estrutura social. Já lá, em vez de ser somente o povão, negão, os negros, eram também autoridades, eram deputados, eram políticos de todas as espécies, médicos, advogados. Inclusive, o Pimba se orgulhava muito de falar que um dos alunos dele teria sido o ex-governador Lomanto Júnior. Então, a capoeira ficou assim como uma espécie de chamariz do momento. Até um ponto quando começou a infiltrar no país com mais intensidade as danças, os jogos as lutas orientais. Aí começou todo tipo de judô, karatê, taekwondo. Então as academias começaram a cair, aos poucos cair, o pessoal se afastando e ficando somente se dedicando a esse tipo de luta oriental. De modo que hoje tem muito pouca academia. O mestre Pastinha, ele era um capoeirista, um dos melhores capoeiristas daqui de Salvador. E ele aprendeu capoeira com um africano, mas ele não se julgava ser o melhor, ele sempre dizia, não, eu ainda estou aprendendo capoeira. Como eu continuo com a mesma linguagem dele, eu ainda estou aprendendo capoeira, com aquele aluno mais duro de eu ensinar capoeira, com esse eu estou aprendendo. A capoeira inicial no Brasil foi a capoeira chamada Angola. Quer dizer, uma capoeira em que os jogadores
eles se pegam, mal se tocam. Essa capoeira foi a dos velhos africanos, dos negros, de um modo geral. Depois, com o aparecimento de um angoleiro chamado Bimba, este angoleiro, como tinha um conhecimento de lutas estrangeiras, sobretudo a luta francesa savata e algumas outras lutas orientais, ele procurou fazer uma espécie de aculturação das lutas orientais com a capoeira propriamente dita. Então criou uma maneira de jogar que ele chamou capoeira regional, porque era uma capoeira propriamente inventada por ele, com uma série de golpes, mas com esses golpes a base mesmo da capoeira regional é a Angola, agora acrescida de golpes de lutas orientais. De várias nações africanas, mas em nossa cidade, em nosso país, nós tivemos mais a presença de negros angolanos, da nação Bantus, e por isso é chamada de capoeira de Angola, porque ela veio com esses negros vindos de Angola. E a capoeira de Angola é a forma mais pura do negro mostrar toda a sua forma de luta, toda a sua condição de lutar contra a repressão. Olha, só existe um tipo de capoeira. Com todo respeito ao mestre Bimba, que já morreu, e os alunos dele, o mestre Bimba foi angoleiro como eu fui. Ele aprendeu Angola primeiro do que eu. Então não existe capoeira regional e nem capoeira em Angola, existe capoeira. Manda cantar uma cantiga de capoeira em Angola que eu não sei. Eu não aprendi capoeira na Angola, eu aprendi aqui na Bahia, em Salvador. O mestre Bimba aprendeu em Santa Amaro. Ele é capoeirista. Agora, ele foi um cara inteligente, então ele criou assim capoeira regional, que está na região da Bahia, mas não existe. Repare, se na capoeira Angola tem berimbau, na regional tem, as cantigas não é mesma, os toques não é mesmo. Agora, se eu toquei Angola, tem que jogar devagar. Se eu toquei instrumento grande, o cara tem que apelar para a ignorância. Mas não existe dois tipos de capoeira, de maneira nenhuma. Para mim, o maior capoeirista do mundo foi o meu mestre, que foi ele que me ensinou. O meu mestre tinha o nome de Antônio Raimundo, apelidado por Aberrê. Ele era preto, casado com uma mulher branca. Ele usava uma camisa azul e branca cheia de medalha. Mas naquele tempo não tinha competição, aquela medalha era enfeite, né? Quando eu já estava assim, bem treinado, disse: meu filho, agora você procure outras academias, não chamar academia, chamar assim, outra vadiagem, você aprender. O que você achar de bom, você fica para você. O que você achar de ruim, você deixa lá. Então, eu ia em outras academias, eu ia aqui no Engenho Velho de Brotas, aqui, eu ia lá no Retiro, onde tinha negócio de roda de capoeira, eu ia. E o meu mestre morreu da seguinte maneira: um dia ele comeu um feijão de fato, um dia domingo, então um aluno dele jogando, tomou uma rasteira, caiu. Ele com aquilo se sentiu desmoralizado, aí comprou o jogo, né? Foi jogar com o cidadão, que quando ele deu uma U pra lá, que deu U pra cá, já caiu, como é difuminada, né? Então naquele tempo chamava congestão. Ele morreu assim. Tive 4 mestres. Um de Ilha de Maré, outro de Santa Amaro e 2 de Piripiri. Estão vivos, outros estão mortos. Mas eu estou vivo, por mim e deixo os outros. O mestre cansa, vai chegando para a idade, ele cansa, então tem que ter uma pessoa para ajudar ele, né? Porque um mestre, por mais forte que ele seja, ele não pode puxar 20, 30 alunos de uma vez. Então tinha que ter um contramestre para ajudar ele.
Hoje não, hoje é assim. É mestre, é professor, é monitor, modificou, né? Mas tudo vem dando mesmo. Tudo é farinha com açúcar. Eu amei ela até hoje. Tenho 68 anos de idade e 48 de jogo. Agora eu não posso mais jogar, estou doente. Não posso mais jogar capoeira. Ensinei muita gente. E amo, é o esporte que eu estimo. É essa luta Angola. Eu estou com um problema de um nervoso nesse braço esquerdo. Eu fabrico berimbau para vender, para passar a minha vida. Ganhei uma casa de presente dada por Luiz Pedirujo. Casinha mais ou menos que dá para eu viver até o fim da minha vida. E ainda fazendo, eu melhorando, ainda ensino ainda. Mas por hora eu não posso ensinar. É uma roda de confraternização, de joga mestre, joga alunos, joga educados e mal educados. Claro que o mal educado é na minoria, entende? E por isso que acontece, mas nem sempre acontece, os eventos nunca terminam em quebra-quebra. Hoje em dia não existe um reconhecimento assim, no caso de um reconhecimento como profissional, sabe? Mas existe sim aquele reconhecimento já popular, sabe? O cara ensinar capoeira, ele tem que ter uma vivência de capoeira há um tempo, sabe? Tem que tá participando de roda, de eventos, ser conhecido na área, ter uma boa didática de ensino, sabe? E realmente as pessoas reconhecerem o seu trabalho. Eu acho que, mas realmente, assim, no lado profissional de um documento, as pessoas dão diplomas, sabe? Mas é uma coisa muito no meio capoeirístico. Não é uma coisa registrada nem nada, é uma coisa simplesmente no meio capoeirístico. Então essas pessoas são aptas, mas aí isso é todo um envolvimento, sabe? O aluno só começa a dar aula, só se torna um monitor, um professor, a partir do momento do reconhecimento do seu próprio mestre, onde ele facilita e abre um espaço para o seu próprio aluno já fazer a continuidade do próprio trabalho dele. A capoeira, que é de origem africana, veio para o Brasil trazida, evidentemente, pelos escravos, e aqui ela tomou corpo e, vamos dizer assim, influenciou toda uma nova música que estava surgindo, ou que veio surgir depois, aqui no Brasil. A capoeira ela traz consigo uma música muito característica e de uma riqueza rítmica e melódica muito grande, que foi naturalmente aproveitada pelos compositores brasileiros, ou ainda continua sendo aproveitado em todos os seus aspectos, seja como arranjos ou mesmo introduzindo e transformando toda a temática da capoeira em obra mais sofisticada, com a orquestra sinfônica, por exemplo, e os compositores utilizam o toque da capoeira, os ritmos e mesmo os cantos, aqueles cantos que muita gente até conhece de ouvir, de ver o jogo da capoeira, que já é uma manifestação folclórica da Bahia, que atrai milhares de turistas todo ano aqui no Salvador. A capoeira, além de uma luta, de uma expressão, ela é também uma filosofia de vida, né? E filosofia não cabe a um homem ou a mulher. É mulher, a gente é mulher e tá nessa filosofia, né? De vida. Aprende muito, né? Dentro e fora. A gente vive
assim, aprende a ser verdade mais, né? Assim, a respeitar as pessoas, aprende um monte de coisa. E assim, ser mulher e jogar capoeira é bom, né? Porque a gente também é forte, também tem isso. A capoeira significa para mim uma paz de espírito muito grande. Quando a gente está praticando a capoeira, a gente se sente de bem com a vida, de bem com o mundo. Em 62, antes de 64, né, que eu e Laís, nós fomos estudar, nós fazíamos na universidade, nós fazíamos dança e fomos estudar com gato no Alto do Calabar. Era difícil chegar lá e duas mocinhas, né, isso é incrível. E gato tinha muito cuidado, porque nós éramos as duas primeiras mulheres que estavam jogando capoeira e a rua ficava toda, vinha para a janela e ficavam gritando e tal. Então ele fechava as janelas e a porta e a gente jogava lá só com os tocadores e com os colegas. Para nós, especificamente as mulheres do grupo de capoeira Angola Pelourinho, o papel da mulher, hoje representado dentro da capoeira, é dado de uma forma revolucionária. A partir do momento em que os espaços e a forma adotada para a política de corpo feminina é completamente contrariado dentro dos princípios da capoeira Angola. A gente observa que o medo, a gente observa que a falta de uma massa muscular extremamente rígida e rigorosa não são pré-requisitos necessários à prática da capoeira. Daí a capoeira Angola ter para nós mulheres um sentido extremamente renovador, no sentido de transformar-nos, né, em pessoas aptas, capazes a estar presente no mundo sem precisar. Para isso, a adoção de uma filosofia de competição, de uma filosofia de medição de força. A gente se acredita e mostra a forma como a gente se acredita, lutando e respondendo, através da capoeira, toda e qualquer forma de opressão. Não apenas como mulheres, mas como pessoas de um modo geral. A gente sofre muita recriminação, né? A gente, enquanto mulher, praticando capoeira. A gente sofre recriminações da sociedade no modo geral, na família, né? As pessoas geralmente se assustam, poxa, né, mulher fazendo capoeira, como é que é isso? Principalmente eu que sou mãe também, sou dona de casa, trabalho fora, né? Que é toda uma batalha, né? Com relação a isso. Agora, a minha história é de uma admiração pela capoeira já desde muito tempo. Eu sou de Belo Horizonte e lá eu já parava nas rodas, ficava admirando aquela capoeira que era praticada ali. Mas eu absolutamente não tinha nenhum conhecimento da capoeira Angola, né, que é a que eu pratico hoje. Eu gosto de jogar capoeira, certo? Porque eu acho que isso me faz bem. Para mim, capoeira é uma coisa baiana, uma coisa artística que todo baiano deve praticar. Principalmente as crianças, para se desenvolverem mais. Na capoeira, eles se desenvolverão. Assim, o jogo é uma luta, aprender, bom para defesa, ataque também, mas são praticar defesas. Comecei a ensinar capoeira às crianças com 14 anos e daí vim desenvolvendo um método que atraísse bastante o interesse dessas crianças. E este método que hoje utilizamos é um método natural.
Acho a importância da criança na capoeira, que desenvolve muita coisa, coordenação, né? O crescimento dela. Uma idade assim básica que eu acho importante, 5 anos. Eu faço um trabalho com criança no Rio e eu vejo um bom andamento do trabalho, entendeu? E eu acho que às vezes tem algum preconceito, e alguns pais não querem botar a criança na capoeira por motivo disso, motivo daquilo, mas acho que é importante botar, entendeu? Não discriminar ela. Deixar ela fazer a capoeira, que é muito importante. Ela se solta, tem uma criança lá que se solta, fica à vontade na capoeira. Nós trabalhamos com a clientela e com a faixa etária de 9 a 16 anos com meninos de rua, meninos da FAMEB, meninos que ficam pela rua, no intuito de educar, de ensinar como um esporte, de procurar fazer mais tarde com que essa criança tenha a capoeira até como um trabalho, ensinando capoeira. Nós procuramos informar essa criança, induzir ela ao caminho certo da capoeira, porque todos esses meninos de rua, eles já têm noção de uma capoeira de rua, de uma capoeira marginalizada. Então nós procuramos tirar isso para desenvolver um trabalho sério, correto, onde ele venha a aplicar esse trabalho na sociedade. Nós procuramos socializar eles, levando para nossas academias. Nós temos um grupo, que dentro desse grupo nós desenvolvemos um método de trabalho todo voltado para essa criança carente. Eu vejo o deficiente na capoeira, eu acho normal, porque veja bem, eu acho que as pessoas que procuram a capoeira procuram com várias finalidades. Uma para aprender defesa pessoal, outras procuram porque um amigo está na capoeira, outras por condicionamento físico, outra até pela cultura, entendeu? Agora, o deficiente, normalmente, ele é marginalizado, mas na capoeira não, quer dizer, ele se limita, às vezes, em alguns movimentos, mas a gente procura dar aquele apoio, porque a capoeira é nossa, aquele jogo nosso, o cara vai levando, cada um aprende aquilo que consegue aprender, sem cobranças, entendeu? Então o deficiente é visto dentro da capoeira, como capoeirista, como um ser humano normal. Entendeu? Eu tive, por exemplo, casos na academia de elementos que tem um lado todo paralisado e aprendeu capoeira. Eu tive um outro que falou pra mim na rua, eu vi você jogar, eu achei lindo, eu gostaria de aprender capoeira. Eu falei, por que não aprende? Aí ele desabotou a manga da camisa e mostrou que tinha um braço fininho. Eu falei, porra, se isso fosse problema, você já era mestre de capoeira. O cara foi na minha academia, fez a matrícula e aprendeu capoeira. E toca todos os instrumentos que pertencem à capoeira, o berimbau, o pandeiro e o atabaque. Muito importante para mim a capoeira como aluna de dança. Quer dizer, é uma técnica tão importante quanto qualquer outra técnica que se estude aí nessas academias eruditas, né? E não é tão velha quanto a técnica do balé clássico, mas é muito de uma etnia, de uma raça, de uma força muito grande, é defesa, mas ao mesmo tempo é uma coisa lúdica, tão bonita. O conhecimento do corpo, para a defesa do corpo, não em relação ao outro, não como luta, mas em defesa do corpo com a lei da gravidade, saber cair, ter um gingado, né? E se o capoeira, quando cai bem, se um dia ele cai bem, quer dizer, ele tem de saber cair. Isso é importantíssimo para o dançarino, porque o que o homem quer com a dança? É exatamente romper com a lei da gravidade, é não cair, é ter equilíbrio. E capoeira dá exatamente essa disciplina para o aluno de dança. É importantíssimo na formação do dançarino se ter o estudo da técnica da capoeira. 70% da população é negra na Bahia. E a capoeira, como nós sabemos, é uma luta emancipatória, não é? Era exatamente a defesa do negro em relação à expoliação do branco.
Nos quilombos, o negro era a maneira de ele se autodefender. E é essa característica, né, de uma luta criada através da negritude, através da sua luta de emancipação e de participação na vida do Estado, que nós temos a maior preocupação. Nós entendemos que existe aí a capoeira de Angola, existe a capoeira regional, são duas modalidades de capoeira, mas acima disso tudo está a capoeira. Nós achamos que ela é importante para o turismo na medida que ela demonstre a história do homem negro na vida da capoeira. Algumas pessoas fazem restrições à capoeira como atração turística, como palco, mas, da minha maneira de ver, é tudo uma questão de competência. Alguns grupos fazem muito bem o casamento do autêntico com o artístico e há um final feliz. Com a aprovação do novo currículo pelo Conselho Federal de Educação, eu acredito que vai abrir um campo muito maior para a questão da capoeira dentro da universidade, tá? Não só na área de graduação, mas também na área de pesquisa, de pós-graduação, enfim. Eu acho que, mas não é a nossa proposta, tá? O que nós viemos fazer aqui é discutir as questões da capoeira como um todo, tá? Não só a questão esporte. É bem verdade que nós estamos ligados ao MEC, a uma Secretaria de Educação Física, tá? Mas nós não queremos simplesmente discutir a questão da capoeira enquanto esporte, tá? Mas, em si, da capoeira como cultura, como arte, como folclore e também como esporte. A prática da capoeira na universidade foi instituída em 1979 e daí para cá existe uma procura muito grande dos alunos, porque eles estão muito interessados em aprender a capoeira. Cada dia mais essa procura aumenta, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, e logo depois, como nosso objetivo é que os alunos que nada sabem de capoeira saiam daqui jogando capoeira e que depois, saindo da faculdade, saindo da universidade, ele possa procurar uma academia e se aprimorar na capoeira. Hoje a capoeira está numa fase difícil, porque querem que a capoeira seja esporte, outros que tem folclore, capoeira só como luta, enfim. Capoeira é uma arte maior que engloba várias das artes. A capoeira está na universidade, a capoeira está nas academias, a capoeira está na rua. Acho que precisa para a capoeira é um centro maior que possa caber a capoeira. Que ela não cabe numa universidade convencional dessa, não cabe numa academia dessa que tem por aí. Capoeira é uma coisa bem maior para a gente.